primeiro ano tranquilo com todos vocês? Espero que sim, né? A gente vai continuar os nossos trabalhos envolvendo a construção da Idade Média, né? E para início da Idade Moderna, que a gente vai fazer esse transcorrer aí do livro 2 para o livro 3, depois do livro 3 para o livro 4, né? O Juan deve ter trabalhado com vocês aí as bases das sociedades africanas, né? A unificação da China também, mais ligado ao continente asiático, a gente vai aprofundar mais para frente também. E aí a gente vai voltar um pouco para o Ocidente, que ele também deve ter trabalhado aí, né, a questão do feudalismo e a organização do mundo feudal, né? E aí eu vou só retomar a partir daqui porque eu vou precisar aprofundar, principalmente quando eu for falar de Baixa Idade Média, né? A gente pode definir Idade Média Ocidental em três partes: a Alta Idade Média, a Idade Média em si, o feudalismo, e Baixa Idade Média, que a Alta Idade Média, né, retomando, que pega o início e a formação do mundo antigo e a formação da união dos francos germânicos, né, junto com os romanos. A gente tem também a Idade Média, na qual se baliza o feudalismo, e a gente também tem a Baixa Idade Média, que já é a construção do mundo moderno, já com a ascensão da burguesia, a formação das monarquias nacionais e assim por diante, né? Então, explicando de maneira rápida, a Alta Idade Média seria a formação dos reinos francos, que praticamente vai se tornar a costura entre a cultura germânica e a cultura romana. A gente já falou isso, né? Que a partir daí você tem a estrutura do colonato, trazido pelos romanos, e a igreja como uma instituição romana também, fazendo a intercalação cultural entre esses dois mundos. E os germânicos vão basear-se nas suas tradições consuetudinárias, né, que seriam leis ligadas à tradição oral, e também a questão da fidelidade da honra, que são as máximas aí da cultura germânica dentro de uma postura social, beleza? E a partir daí você tem algumas diferenças, né, do que a gente estava acostumado a ver, né? Que durante o Oriente você tem um processo de unificação do Império Bizantino, né, e consolidação dessa unificação. No Ocidente você tem uma política fragmentada, né, que aí o poder é horizontal, a nobreza compartilha a tua autoridade dentro do teu feudo de maneira autônoma e independente, beleza? E aí a submissão de um poder sobre o outro vai se dar de uma maneira vertical a partir do laço de sucerania e vassalagem, presente na tradição germânica, que aí é submetida ao colonato pelas características que vão se basear no feudalismo, que por sua vez se resume em terra, né? E o que é essa terra, o que é o feudo, né? É o que vai ser a base da economia. Tipo, praticamente, eu esqueci de aumentar aqui a tela, por isso que praticamente a economia da Idade Média, da parte ocidental durante o feudalismo, ela é baseada na agricultura e na criação de pequenos rebanhos. E o objetivo é a subsistência. O que isso quer dizer? Eles não produziam em larga escala para conseguir um excedente de produção. Não visavam o comércio nem nada. O comércio era quase inexistente. E eles não usavam moedas, né, nessas trocas e tudo mais. Isso foi abandonado já com a queda do Império Romano. E aí eles baseavam suas tradições comerciais no que a gente vai chamar de escambo. O que isso quer dizer? Produto por produto. Então você produz batata, troca com alguém que produz outro ingrediente que você necessita, beleza? E como eles produziam para subsistência, o excedente produzido era para praticamente pagar as dívidas, pagar os impostos, pagar os tributos baseados no colonato, beleza? Então aí você tem uma unidade de interdependência econômica também, que além da interdependência política, eles também são independentes na perspectiva econômica devido ao seu próprio sistema, onde envolve o trabalho aos homens livres, né, aos servos, que agora, aliás, não são homens livres, mas são servos, estão submetidos à autoridade da terra, né, e, por sua vez, os senhores, os suceranos, que são aqueles que monopolizam a propriedade. A visão de mundo do homem medieval, isso é importante, já caiu até no Enem, a visão de mundo do homem medieval ela é baseada nos preceitos da natureza. O que isso quer dizer? Eles olham a natureza a partir das estações, a partir dos astros e tudo mais, e regulam a tua vida, né? Então, no inverno, por exemplo, eles ficam dentro de casa, no verão eles começam a trabalhar, a cultivar e tudo mais, aproveitar o regime das chuvas. No outono é o momento que eles caçam por conta da perda de vegetação, né? Por conta da perda das folhas dos arbustos e das árvores, os animais ficam mais expostos, eles caçam bastante para criar um excedente de carne, né, para suprir o inverno, e assim é a vida dele, de iniciar as estações e terminar as estações,
regulando tudo que ele faz. É diferente, é uma contradição, inclusive, da concepção de tempo da Revolução Industrial, que, por sua vez, é um tempo cronológico, né, que é baseado em mecanismos artificiais de contagem do tempo, como é o relógio, como é o cronômetro, como é um sino, qualquer coisa do tipo, que vai fazer essa regulamentação, independente das estações do ano, independente se é dia ou noite, assim por diante, beleza? Em questão de sociedade, galera, isso também já caiu no Enem. A sociedade que se estabelece no Ocidente é uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade onde não existe ou é inviabilizado toda tentativa de mobilidade social. Então, um sujeito que nasce servo, ele vai ser para sempre servo, né, na sua condição, mesmo que ele trabalhe muito, coisa do tipo. Um sujeito que nasce nobre vai ser para sempre nobre. Então, seria baseado nas três ordens, na qual uma funciona em detrimento da outra, né? Essas três ordens seria a primeira delas, os que oram, a base da função da intelectualidade, assim como preservação da cultura elitista, né, podemos chamar assim. Você tem os oratores, que são responsáveis por salvar a alma também dos outros grupos, que é o clero. A nobreza serve como função militar e também função administrativa. São aqueles que administram e são aqueles que protegem, chamado de belatores. E os servos são aqueles que trabalham. Sua função ela é plenamente produtiva, sustentar as outras duas categorias. E segundo a própria igreja, a lógica medieval ela entende esse ordenamento como algo espelhado da natureza de Deus. Assim como Deus é três, na Terra as ordens são três. E uma funciona em complemento da outra. Por isso questionar essa estrutura, de certa maneira, é questionar os preceitos de Deus. Porém, isso não era totalmente aceito, galera. Não existia essa ideia tipo, bem definida e a população muitas vezes pegava em armas, se revoltava contra esse sistema, né? Os camponeses em surtos de fome devido a péssimas condições de clima que assolou, invernos rigorosos, coisa do tipo, quando atacava a produção dessas pessoas. Eles se levantavam, criava-se o que a gente vai chamar de revoltas camponesas e assim por diante, né? Então, como tal, não era algo muito bem perfeitinho e bonitinho, não. Era algo bem intenso e muitas vezes beirava o conflito. E a relação de servidão praticamente era colocada a partir do momento que o servo não tem condição de quitar suas dívidas, né? Uma série de tributações é colocada a ele e ele paga imposto, só isso. Ele paga talha, ele paga corvéia, ele paga banalidade, né? Que aí são impostos que praticamente absorvem quase toda a produção dele. Então você tem aí a corvéia, que é um sistema de trabalho onde ele paga o imposto por trabalho, né, que ele vai trabalhar na terra do manso senhorial, vai trabalhar no manso senhor, que é a terra do senhor, e dali ele vai separar alguns dias da semana dele para isso, só para isso. A talha seria 20% de todo o produto que ele produz no campo dele, que seria um aluguel, uma espécie de pagamento pelo uso da terra. Banalidades são usos de utensílios e objetos do feudo, que o feudo disponibiliza. Momortas seria um imposto sobre uma de certa maneira, atualização do juramento de fidelidade. Se o dono da terra ali, o servo que está emprestando a terra do senhor, ele morre, para a terra passar para o filho, o pagamento desse imposto tem que ser feito. E o tostão de Pedro é o dízimo da igreja. Ou seja, tirando tudo isso, não sobra muita coisa para o servo. Então ele está sempre preso à terra. Ele não pode deixar de sair do feudo sem não pagar essas dívidas. Então é quase um trabalho análogo à escravidão. Por ele não é propriedade, a propriedade em si acaba sendo a terra e o elo dele acaba sendo essa terra também. Em alguns lugares na Inglaterra também tem uns casos bem emblemáticos que a igreja, que a cobrança do imposto também era estabelecida para o casamento também do servo. Quando o servo casava, era comum que o senhor tivesse a primeira noite da esposa dele, né? Que é o ia fazer umas piadas aí de uns memes, mas não vou fazer porque não cabe na videoaula, né? Infelizmente a gente está em sala de aula. Mas é o famoso pegador de casadas, né? Tirando a licença aí para piadinha, mas é mais ou menos isso, beleza? E aí, só que não é em todo lugar não é em todos os feudos não, eram em alguns poucos feudos que isso acontecia. A igreja, galera, lembrando, tem uma questão importante pra gente, que a igreja ela não tem esse poder todo que muita gente acha que tem. Que durante a Idade Média a Europa foi dominada pela igreja, a igreja controlava tudo e todos, como se ela fosse um alienígena implacável, assim, que ocupava todas as funções da sociedade. Isso é falso, velho. A igreja, em primeiro momento, ela é uma prática social. Não existia uma institucionalização sólida dentro do ambiente eclesiástico. Você tinha um papa em Roma, e à medida que a igreja ia se pluralizando, tornando cada vez mais abrangente ao continente europeu,
ela adquiria outras práticas, ela adquiria assumia outras frentes religiosas, e aí eram feitas por homens, assim, de cada um em seu contexto, em esse contexto muito regional. Então, em cada ponto da Europa, você tinha diferenças ou divergências significativas dentro da igreja. E, como tal, havia uma proximidade muito grande também da nobreza com a própria igreja. Por isso, a força dela, não por ser uma instituição fora da sociedade, mas por ser uma instituição que está jogando as relações de poder ali, está jogando o jogo das relações de poder e faz parte disso, faz parte do bolo aí, beleza? E é a única instituição que se manteve centralizada, buscou se manter centralizado desde a crise dos impérios franco-germânicos, né, do Sacro Império Romano-Germânico. Então, a luta da igreja é centralizar, como a gente já falou em outras aulas, e a luta de outras esferas de poder é descentralizar. Então, seria aí a luta. Porém, toda a cultura e todas as tradições culturais que se tinha dos homens comuns se perderam. Então, a gente não sabe muito bem como eles comiam, como eles viviam, né? Como era a vida do homem comum da Idade Média, porque esses documentos não eram escritos, né? E essas tradições, boa parte delas se modificaram. Porém, a igreja ela manteve a estrutura cultural praticamente marcada na escrita, marcada na pintura, marcada na própria arte, na filosofia, que durou até a gente. Assim. Então, o que a gente sabe bastante da Idade Média é com base na interpretação e na visão da igreja sobre a própria Idade Média, sobre ela mesma, beleza? E ela mantinha-se a controle ideológico numa perspectiva de regulamentar, né, o que seria, por exemplo, as três ordens, por que os camponeses têm que aceitar as condições, a fome, qualquer coisa do tipo. Então ela é uma espécie de regulamentadora que justifica o funcionamento social, beleza? O pensamento teórico da igreja baseia-se em três princípios. Primeiro, teocentrismo, tá no meio do slide. O que é? A crença de que Deus e tudo pertence ao âmbito de Deus. Deus no centro de todas as coisas, na tradução literal. Beleza? Então, a explicação das leis da natureza, da formação das doenças, de tudo é com base na perspectiva de Deus. O dogmatismo seria as verdades incontestáveis. Seria, tipo, de maneira que o que é decidido pela fé, o que é decidido pela igreja, não cabe nem a ciência, nem os próprios fiéis contestarem. Alguns dogmas que surgiram durante a Idade Média, por exemplo, é a ideia do diofisismo de Deus, né? Que Jesus era ao mesmo tempo carne e também era Deus. A mesma coisa da Santíssima Trindade e outros pensamentos, da infalibilidade do Papa, por exemplo, também aparece aí como dogmas, e a fé, que é o próprio homem medieval de acreditar nisso, depositar sua confiança nisso. E parece que ninguém acreditava em nada na Europa. Só a igreja que forçava todo mundo a acreditar. Não. Às vezes, por exemplo, com a Inquisição, que a gente vai falar lá na Idade Moderna, a própria população exigia o funcionamento dela, exigia a perseguição dos inimigos da fé e assim por diante. Né? Então, radicalismos vão existir aí. E o pensamento ateu, ele não é dessa época. Então, praticamente todo mundo acreditava em algo e defendia algo e pensava em algo relacionado à fé católica, beleza? E o pensamento teórico científico da igreja nesse período é o que a gente vai chamar de escolástica, que foi fundamentado por São Tomás de Aquino, que ao reler ou ao começar a aparecer novamente os Aristóteles e a tríade socrática, ao entender a ideia de razão e fé, ele submete a razão pela lógica da fé. O que isso quer dizer? Aquilo que não é me revelado pela fé pode ser me revelado pela razão. Mas entre a fé e a razão eu fico com a fé. E aquilo que eu não entendo é porque Deus ainda não daria condição, não deu condição ainda para o entendimento do homem sobre determinados eventos da natureza e assim por diante, beleza? Então a interpretação sobre a natureza das coisas, sobre o conhecimento em si, sobre tudo se baseia-se na escolástica durante a Idade Média, beleza? Bom, lembrando, como a gente viu, a maior parte dos senhores feudais doava e entregava todo o feudo para o teu filho mais velho. A partir daí, os segundos filhos, né, ou iam para a guerra, conquistar novos feudos, novo prestígio, coisa do tipo, ou entravam para a igreja. Isso era chamado de investidura, quando o nobre paga para o filho entrar na igreja. E ele não deixaria de ser nobre quando ele entrava para a igreja. A cultura, a tradição, a visão de mundo dele era nobre. Então ele acabava contaminando a igreja com a própria visão da nobreza, que podem ser de dois tipos, a nobreza romana ou a nobreza germânica, que aí tem diferenças culturais aí significativas, desde a forma de comer até na forma de guerrear, por exemplo, beleza? E nisso, na própria igreja havia uma distinção, havia o clero secular e o clero regular.
O clero secular é a própria instituição católica, toda hierarquizada, toda organizada, né, que é o clero que entra em contato direto com a população. E o clero regular são as ordens claustrais, que eles se retiram do seio da igreja, do seio do clero secular, e vão para o interior, e no interior eles montam o que a gente vai chamar de monastérios, com o surgimento das obras, das ordens, a ideia do trabalho, a ideia do silêncio e assim por diante, para tentar buscar a salvação por outros meios, né? Porque eles achavam que a permanência em ambientes urbanos ou no ambiente na própria sociedade era pecaminoso e isso dificultava a salvação, beleza? E aí algumas mudanças vão surgindo na Europa, né, dentro da igreja, como por exemplo o celibato. A ideia do celibato vinha com o objetivo de evitar que o tesouro da igreja fosse fragmentado pela própria lógica da nobreza, né? A mesma coisa, a prática de simonia, de vender recursos da igreja, foi proibido também. Então, uma série de transformações dentro da igreja começou a acontecer, principalmente quando entra um papa chamado Gregório VII, que faz as reformas gregorianas e tenta diminuir a ação da nobreza em relação à igreja, proibindo as investiduras, por exemplo, gerando conflitos intermináveis, por exemplo, com Henrique IV, rei da Inglaterra. Beleza? Então, uma série de transformações da ideia da abadia de Cluny, que é onde o Hildebrando, que é o Gregório VII, surgiu, começa a se estender para o clero secular, com o objetivo de afastar essas duas ordens. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua, né? Faz um outro aparato aí sobre a igreja e sobre a formação da burguesia, que a gente vai entrar já agora na Baixa Idade Média. Tranquilo, pessoal? Grande abraço, se cuidem. A gente se fala no próximo vídeo aí, tá? Beijos.